homens, agradecer a todos os irmãos que puderam abençoar aqui na Capina. Irmãos, era um dever da prefeitura, mas como comunidade, igreja local, a gente foi chamado para abençoar o lugar onde nós estamos. Então nós fizemos uma geral ali, boa parte do meio-fio do outro lado e do meio-fio desse lado. Irmão, era quase impossível ficar no ponto de ônibus, de tanto mato que tinha lá. Então eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram tão alegremente, tão voluntariamente da Capina de ontem. Deus abençoe a cada um, renove as forças. Muito de pirona, louvado seja o nome do Senhor. Eu tive que tomar. E eu queria fazer além desse agradecimento, fazer uma convocação também a todos os líderes, para que estejamos segunda-feira, nessa de amanhã, às 8. É uma reunião que a sua presença é indispensável. Você líder, você que faz parte da rede, liderando qualquer rede da igreja, inclusive pedir aos líderes de cursos que também possam remanejar a data da segunda-feira para qualquer outro dia da semana, menos a quinta, óbvio que temos culto. Mas segunda-feira que vem, eu não sei qual é a data de segunda-feira que vem, quem me ajuda aí? 12. Então 12, dia 12, próxima segunda-feira, 20 horas. O pastor Ideci vai estar aqui e nós precisamos que todos os líderes estejam aqui participando dessa reunião. Salvo se você estiver trabalhando, se você estiver estudando, mas do contrário, está aí feita essa convocação para todos os líderes estarem participando em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Judas. Pastor, lá no penúltimo livro da Bíblia. Então você se mira pelo Apocalipse e volta. E você vai estar em Judas. Carta de Judas, nós leremos o verso de número 3. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Amém. Então vamos ler juntos. Acompanhe a leitura, se você tiver sem uma Bíblia, acompanhe a leitura na tela, que diz assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Lerei mais uma vez. Amados, enquanto eu me empenhava, veja qual era o propósito de Judas. Eu me empenhava para lhes escrever a respeito de quê? Qual o tema que Judas queria escrever? A salvação. A salvação que é comum a todos os cristãos. De repente ele muda a rota, de repente ele sente algo, Deus redirecionando, e ele sentiu que era necessário não falar apenas a respeito da salvação, mas o assunto seria um outro. E ele diz assim: o assunto é exortá-los a lutar pela fé, exortá-los a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, o tema dessa mensagem, seguindo o texto do verso 3, é lutando pela nossa fé em tempos difíceis. Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma carta muito curta, um capítulo apenas, mas uma carta densa, porque é um alerta
a igreja, não apenas da época de Judas. Fazendo um parênteses, Judas era meio-irmão de nosso Senhor Jesus. Se você tiver curiosidade em depois, lá em Mateus capítulo 13, verso 55, vai mostrar um momento em que Jesus é identificado como filho do carpinteiro, filho de Maria, e cujos irmãos estavam entre eles, a saber, Tiago, José, Simão e Judas. Aí está no 55. Não é este o filho do carpinteiro, e sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos são Tiago, José, Simão e Judas. Esse Judas, portanto, é o que o texto de Mateus 13 está listando. Era irmão do Tiago, que havia escrito um pouco antes a sua carta. Então, meio-irmão de nosso Senhor Jesus. É interessante fazendo essa observação. Irmãos, desde segunda-feira que eu estou assim, me detendo nessa carta, porque foi exatamente isso. Eu perguntava a Deus o que falar hoje, e Deus então direcionou meu coração para essa carta. E algumas coisas me chamaram a atenção, especial a humildade desse que escreve a carta. Apesar de ser irmão, meio-irmão de Cristo, ele sequer menciona isso, e sequer se intitula um apóstolo ou outra coisa qualquer. Ele se identifica, está aí no verso de número 1, Judas, servo de Jesus Cristo. Sou escravo dele, sou um servo dele. Irmãos, imitando, portanto, a humildade do seu Senhor Jesus Cristo. Esse homem, irmãos, escreve, portanto, essa carta curta e extremamente urgente para nós hoje. É uma carta conhecida como carta geral. Ela não tem um endereço fixo. Era para os irmãos da época. E por que não dizer que para nós também hoje? Porque a sua atualidade é tremenda. Da mesma maneira que foi um sacudir para os irmãos daquela época, o é também para nós hoje. A necessidade de lutarmos pela fé, que diz a Bíblia, uma vez por todas, definitivamente. Não haverá uma outra verdade, não haverá uma outra mensagem de salvação. Essa já foi entregue, e a Bíblia diz, Judas falando de uma vez por todas. Portanto, temos que protegê-la, defendê-la. O texto não fala de lutar pela salvação, porque a salvação já foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo já deu o brado, tetelestai, está consumado. Não tem mais nada a ser feito. Eu conquistei a salvação dos homens pelo meu sangue, pelo meu sacrifício. Mas a mensagem do Evangelho, que leva os homens então a aceitarem a Cristo pela fé, essa sim precisa ser defendida. Essa sim precisa ser combatida contra aquilo que vem para destruí-la, para enfraquecê-la, para adocicá-la. Sim, nós como igreja precisamos nos posicionar. A Bíblia Viva, ela traz, ao invés da salvação, ela traz a palavra verdade. No lugar de lutar pela fé, a Bíblia diz, a Bíblia Viva, ela diz para lutarmos pela verdade. Que a fé que é exposta por Judas é a verdade do Evangelho. Irmãos, e eu não preciso explorar muito do que nós temos tido como realidade no meio evangélico hoje. Dá uma ida na internet e você vai ficar abismado com o tanto de pregadores que se propõem a anunciar um outro evangelho. Estou preparando as pessoas para ficarem aqui na terra e não para levá-las para o céu. Estou preparando pessoas para serem prósperas, ricas, serem gananciosas. Você precisa conquistar. Faz um voto aqui para você ter mais, para você prosperar. Você é uma pessoa de milhões, então você tem que votar milhões também, e assim sucessivamente, preparando então essas pessoas para viverem aqui na terra. E mais do que isso, o alerta
é muito pertinente para os nossos dias. Por quê? Você vai perceber ao longo da carta, e eu convido você a ler, como já disse, é uma carta curta, dá para você fazer em pouco tempo quando você chegar na sua casa. Mas, em rápidas palavras, ele alerta aos irmãos, portanto a nós também, contra os falsos mestres. E é interessante, se você puder ir acompanhando aí, não feche a sua Bíblia, mas ele mostra algumas características destes falsos mestres. Verso 4, ele vai dizer que eles estavam entrando no meio dos crentes, de forma sorrateira, de forma dissimulada, de forma que aparentava ser algo que eles não eram. Estavam encontrando lugar de liderança no meio da igreja, mestres, pastores. O Judas diz assim: eles são pastores, mas que apacentam a si mesmos. Eles não cuidam das ovelhas, eles cuidam de si mesmos. Eles são mestres do engano, são rochas submersas, ou seja, a embarcação que não ver a rocha, ela vai sucumbir ao se defrontar com aquela rocha. Eles assim são nuvens sem água, promete uma coisa que não podem dar, mas eles estão entre vós, se banqueteando nas vossas festas de fraternidade, participando dos momentos especiais para vocês, sem nenhum recato, sem nenhuma vergonha, e vocês não perceberam que eles estão no meio de vocês, que vocês estão dando ouvidos a eles. E ele mostra então que além dessa aparência, irmãos, presta atenção, como que um homem que traz uma mensagem falsa do Evangelho, uma mensagem diluída da verdade do Evangelho, consegue estar no meio dos crentes? Deixa eu te dizer o porquê. Porque nós nos impressionamos com a performance destes homens. Nós nos impressionamos com a eloquência desses homens. Eles são persuasivos, eles conseguem convencer. Um discurso que levanta o homem, que exalta o homem, que massageia o ego do homem. Então são homens que são aceitos. Nossa, como eu fiquei alegre com aquela pregação, como aquilo me confortou. Não é um conforto ou uma consolação vinda de Deus, nem das Escrituras, é do ego, é aquele que tenta amansar ou aliviar a consciência do pecador. O pecador não vai deixar de ser pecador, ele vai ser um pecador tranquilizado, entorpecido por uma mensagem falsa que é pregada, de que está tudo bem, de que Deus é assim mesmo, te aceita do jeito que você está, lambuzado na lama, perdido, chafundado no lodo, e Deus está bem com você, porque Ele é amor. E Judas dá um pontapé nessa falácia, nesse engano, dessa teologia pobre, fraca, que muitas vezes só mantém o pecador no seu estado, sorrateiramente, a aparência é o que importa. E se ele falar umas coisas bacanas, umas frases de efeito, uns jargões, uau, você é a pessoa que Deus se apaixonou, Deus é caído, de queixo caído por você, Ele não resiste quando te vê, Ele fica assim, meu filho, a gente ama isso, e tiramos Jesus do centro do culto, tiramos Jesus do centro da pregação e colocamos o homem. Tudo existe por sua causa. Mentira, tudo existe para a glória única de Deus. Nós somos participantes desse cenário da criação que tributa a Deus toda a honra e glória. Veja depois, nós não vamos pular, mas o final da carta é uma doxologia, é uma palavra que emana glória, louvor à pessoa bendita de Deus e de Jesus, porque tudo é para Ele, por Ele e por meio dEle. A Ele a glória para todos sempre.
Irmãos, a mensagem tão terrível, que diz o texto, que esses homens estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. O texto nos mostra exatamente isso. Verso de número 4. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Eles transformaram a graça de Deus em libertinagem. Em outras palavras, a Bíblia Viva vai dizer assim: digo isto porque alguns mestres ímpios não são pessoas convertidas. Pessoas não convertidas estavam pregando. Pessoas não convertidas, ímpias, estavam ensinando a igreja. E diz aqui que estes que foram aceitos e que estavam ali infiltrados no meio do povo, eles diziam que depois, eu estou na Bíblia Viva aqui, depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos, sem medo do castigo de Deus. Olha a mensagem dele: você já é de Jesus, então você não precisa mudar nada na sua vida. Não tem inferno, coisa nenhuma, porque você já foi alcançado pela graça. Eles transformavam a graça de Deus em libertinagem. Vivam da forma como você achar melhor. Viva no pecado que você vai estar, que no final vai dar tudo certo para você. E o texto bíblico, Judas diz que isso é um engano. A pessoa que recebeu a graça de Deus não pode continuar no pecado como antes estava. Ele não consegue viver assim, irmão. Se consegue viver, é porque não converteu. Veja, existem ímpios aqui pregando nos púlpitos. Por que não dizer que existem ímpios ouvindo aquela mensagem? Mas eles endossam essa mentira, essa falsa verdade, dizendo assim: não, você já recebeu, já foi alcançado pela graça, viva como você quiser. Tenha 2 homens, tenha 5 casamentos, brinque com quem você quiser, pegue emprestado e não pague, viva na prostituição, na fornicação, viva como você quiser. No final, Papai do céu te leva para lá. Esses eram ímpios, pregando a mensagem ímpia, para alimentar corações não convertidos. E Judas disse assim: vocês estão aceitando esses caras? Por fim, eles negam a autoridade de Jesus. Eles estão negando o próprio Jesus com essa mensagem e essa conduta. Porque veja bem, eles pregavam o que eles viviam. Pelo menos eles estavam sendo coerentes. Eles pregavam a vida sem BO com relação a pecado, portanto eles também viviam assim. O texto vai nos mostrar que esses homens ímpios, eles não respeitavam autoridades, eles eram homens imorais, estavam nos púlpitos, mas a vida deles era imoral. Não pautavam por uma conduta de santidade. E está tudo bem, não tem problema eu terminar aqui de pregar e sair com uma prostituta para ir para um motel com ela, assim que terminar o culto, está na bênção. Afinal está todo mundo salvo mesmo. E aí o Judas vai dizer assim: gente, eles se esqueceram do que aconteceu lá no passado. E ele dá 3 exemplos. Ele mostra o primeiro exemplo, o povo de Israel. Ele vai mostrar no verso de número 5, se você está ainda com sua Bíblia aberta: embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas. E eu quero lembrar-lhes que Jesus,
tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu esse mesmo povo. Depois, em relação aos que não creram, olha o que ele está dizendo. Ele faz uma menção do povo que foi liberto do Egito. Eles lembram do povo lá? Eles foram libertos por quem? Por Jesus. Eu gosto desse intercâmbio que ele faz entre Deus. Veja, Jesus ainda não tinha nem vindo como o Jesus encarnado, mas já era tão real que Judas diz assim: quem libertou o povo no Egito foi Jesus. Está aqui, ó. Jesus tendo libertado um povo, e esse povo foi liberto. Depois eles pereceram. Quem pereceu? Pereceu os que não creram. Então olha só, não é porque saíram do Egito que conseguiram chegar onde Deus queria. Eles morreram no deserto. Morreram por quê? Morreram porque eram descrentes. Morreram porque, apesar de terem recebido e vivido milagres extraordinários que nenhum de nós aqui vivemos alguma vez na nossa vida. Eu nunca vi um mar se abrir, eu nunca vi uma coluna de fogo, uma nuvem que me seguia para onde eu tinha que ir, eu nunca vi pão descendo do céu, eu nunca vi água brotando da rocha. Mas apesar de terem visto isso tudo, eles não creram, foram incrédulos, se revoltaram, murmuradores, se entregaram a ídolos e não creram. E Deus prostrou toda aquela geração no deserto, exceto Josué e Caleb, que persistiram em crer em Deus. Veja, irmãos, não é porque eles tinham saído que estava tudo garantido para eles. Depois ele vai falar dos anjos, verso de número 6. Olha o que diz o verso número 6. E os anjos? Os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, Ele, Deus, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Ei, nem os anjos, que ousaram brincar, apesar de serem esplendorosos, apesar de serem feitos como criaturas especiais de Deus, poderosos, fortes, que contemplavam a própria face de Deus, mas se revoltaram, se rebelaram, se insurgiram contra a autoridade. E uma das denúncias que Judas faz a estes homens aqui é que, apesar de se intitularem líderes, eles não se submetiam a nenhuma outra liderança. Irmãos, a característica do rebelde é essa: ele não se submete a nenhuma outra autoridade, senão a do seu próprio umbigo. Ele se vê como autoridade, mas você está dizendo, lembra dos anjos? Pois é, eles foram precipitados. Se você quiser uma descrição mais detalhada, vai lá em Ezequiel 28. Você vai ver o comércio que foi feito com uma terça parte dos anjos. E Jesus diz assim: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Ele foi precipitado e está algemado, aguardando o juízo daquele dia. Eles não escaparão. Os anjos. Ainda assim ele cita mais um exemplo. Verso de número 7. Ele fala de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Lembra de Sodoma e Gomorra? E ele tem, então no verso de número 7, ele vai dizer que esses que moravam em Sodoma igualmente, e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo. Porque até hoje nós temos esse registro. Judas faz questão de lembrar de Sodoma e Gomorra, porque foi um exemplo. Essas cidades foram postas para nos alertarem. Só que o pecado do povo basicamente foi a incredulidade.
dos anjos basicamente foi a rebeldia, em não se sujeitarem a autoridade alguma, e de Sodoma e Gomorra foi a promiscuidade, a imoralidade sexual. Era um povo destinado a uma vida de luxúria, de prazeres, de carnalidade, e ele está dizendo: lembra deles. Eles não foram poupados, embora tivessem tido a oportunidade de se arrependerem, mas por não terem se arrependido, eles foram consumidos pelo fogo do juízo de Deus. Ele vai dizer aqui: tome isso como exemplo, tome esse fato como exemplo do castigo de um fogo eterno. O fogo que consumiu Sodoma e Gomorra, com alguns dias se apagou. O texto diz que existe um outro fogo de um outro juízo, cujo esse fogo aqui, ele é eterno. Alguns querem minimizar, pastores, muitos deles, de algumas matizes aí, querem minimizar essa realidade de que inferno não existe, de que no final vai ser igual o Thanos lá nos Vingadores, vai virar poeirinha, fica tranquilo. Deus vai fazer você desaparecer, você não vai sentir nada. Os ímpios não sentirão nada, porque que Deus perverso é esse que vai fazer alguém sofrer a eternidade? Irmãos, Deus não está fazendo ninguém sofrer. Lembre-se que o inferno foi preparado não para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. O problema é que o homem quer andar como o diabo andou. Então não tem lugar no céu para quem quer ser Juninho. Jesus disse assim: vocês têm como pai o diabo, então vocês são Juninho, com respeito aos Júniors que estão aqui nessa noite. Mas filho do diabo, é o que Jesus está dizendo. E tem um fogo eterno, que não era para vocês, era para ele. Mas porque vocês seguem, insistem em seguir um caminho de incredulidade como o povo no deserto, de rebelião, não se sujeita a autoridade nenhuma, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita leis, não respeita autoridade, vive como quer, a sua lei é a que você inventa. Então existe um fogo eterno preparado para os incrédulos, para os rebeldes e para os promíscuos e para aqueles que não querem se sujeitar à autoridade de Cristo. Está aqui no texto. Só que essa galera não pregava assim, gente. Essa galera pregava uma mensagem mais palatável, mais: nossa, eu sou lindo de Jesus, lindo, lindo, e Jesus vai levar o lindo para o céu, depende. E Judas faz uma defesa, e ele luta em relação a estes irmãos, a essa igreja que estava aceitando de uma forma tão aberta a esses que assim portavam-se, pregavam, ensinavam, que rejeitavam a autoridade. Irmãos, ele chega a dizer que o próprio anjo Miguel, quando contendia com o corpo de Moisés, Satanás, e mostra-se uma luta entre um anjo, um arcanjo, uma autoridade divina e o diabo. Miguel, reconhecendo ainda que o diabo não estivesse mais do lado de lá, ainda assim ele não ousou falar uma sentença condenatória para o diabo. E ele só diz assim: o Senhor te repreenda. Agora tem gente que fica falando do lado de cá. Olha só, nem Miguel falou impropérios, afrontas contra o diabo. E tem muita gente da igreja que fala mal dos seus líderes, que estão do mesmo lado que ele, dos seus pastores, que estão lutando junto com ele pela mesma fé, mas estamos falando mal uns dos outros. Murmuradores, imorais, difamadores, rejeitam a autoridade. Irmãos, a lição para nós é essa: nós estamos diante de uma onda,
pregadores, de mestres que estão pregando um outro evangelho. E a gente está achando que está de boa. A gente está curtindo, está seguindo esses homens. Só porque mostra uma espiritualidade vazia. É de aparência, entra sorrateiramente. Não importa como ele vive, importa o que ele faz. Se ele tem uma manifestação aparente, então eu já sigo ele, já vira um seguidor das suas redes sociais. Cuidado com quem você segue. Cuidado quem você dá like, quem você curte, quem você bate palma. Ouça o que ele está pregando. Perceba se é algo que concorde com as Escrituras, ou se é apenas um movimento. Lute com firmeza, com discernimento pela verdade, que de uma vez por todas, irmãos, não haverá um outro evangelho diferente deste. De uma vez por todas, o evangelho já foi nos entregue. Então é ele que nós temos que crer, que viver e que defender. Amém? Crer, viver e defender. Além disso, ele vai mostrar que existe uma grande diferença entre esses homens e quem é crente de verdade. Apesar desses homens ímpios terem entrado no meio de vocês, terem encontrado liberdade para falar aos ouvidos de vocês, estarem se banqueteando nas festas que vocês fazem, pregando nos púlpitos que vocês ouvem, nas lives que vocês assistem. Apesar disso, existe um grupo que está discernindo esse problema, que está antenado, que sejamos nós, irmãos. Jesus disse que nos últimos dias haverá uma onda muito grande de enganadores, muito grande, e que, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Não é brincadeira não, meus irmãos. Então ele vai mostrar que essa mensagem, versos 17 e 18 de Judas, ela já havia sido prevista e predita por Jesus, e por que não pelos seus apóstolos. Ele vai dizer assim: mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos, você e eu já estamos vivendo os últimos tempos. Nós não estamos ainda por viver, já estamos vivendo os últimos dias. Nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Já imaginou um líder, um pastor, um mestre, pregando, ensinando, só que tem um detalhe: ele não tem o Espírito Santo. Eu fico imaginando que tipo de mensagem é essa de alguém que não tem o Espírito. Uma mensagem carnal, uma mensagem sem respaldo nas Escrituras, uma mensagem sem o temor de Deus. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Estes homens poderiam dizer: a palavra que eu vos tenho dito são carne e são morte. Não tem nada de Deus. E ele vai dizer, irmãos, que haverá uma firmeza, uma identidade dos cristãos em meio a esse tempo de engano. O que é que os cristãos viverão nesse tempo? Verso 21, ele traz a primeira exortação a nós, igreja de Jesus Cristo. Verso 21 de Judas, ele vai dizer assim: mas vocês, 21, perdão, mantenham-se no amor de Deus, esperando na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduz à vida eterna. Só que no 20, ele vai dizer: meus amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Em meio a esse turbilhão de enganos, o que é que se espera de nós? Primeira coisa, permaneça no amor de Deus. Eu gosto do que a Bíblia Viva vai dizer, porque ele diz assim:
fiquem sempre dentro dos limites onde o amor de Deus possa chegar até vocês e abençoá-los. Existe um limite do amor de Deus e nós devemos permanecer nele, sermos guardados nesse amor, é não ultrapassarmos aquilo que está dito, os limites da graça, do amor, onde Deus pode atuar, onde Deus pode tocar, onde Deus pode fazer algo por nós. Tem gente que vai se afastando. Veja, a mensagem que era pregada levava pessoas a se afastarem da graça, apesar de proclamarem graça de Deus, mas com uma vida libertina. Estes homens estavam fazendo os crentes se afastarem de Deus, porque não tem como, irmãos, viver uma vida que agrada a Deus mergulhado no lodo, mergulhado na lama, mergulhado no pecado, e achar que Deus está ali feliz. Que bom, meu filho, que você está perto de mim. A gente está dizendo, em outras palavras, que Deus também está na lama. Permaneça no amor de Deus, nos limites onde o amor de Deus pode te alcançar, te abençoar, pode te tocar, te transformar. Permaneça dentro desse limite. Além disso, edifique-se na sua fé, na sua santíssima fé. Cresça na fé. Edificar fala de crescimento. Irmãos, o imperativo para quem anda com Deus é: cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um provérbio chinês, um ditado entre os cristãos da China, que eles dizem assim: sem Bíblia, sem café da manhã. Eles não comem enquanto não leem a Bíblia. Um certo pregador estabeleceu 3 regras para quem quer crescer na vida cristã. Primeiro, leia a Bíblia diariamente e ouça o que Deus quer falar com você. Diga para o seu irmão: leia a Bíblia todos os dias. Segunda regra: ore todos os dias. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: ore todos os dias. E terceira regra: diga para ele: testemunhe da sua fé. Bom, que coisa simples, básica. Leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, e todos os dias proclame e testemunhe a sua fé. E essa atitude também vai se mostrar em relação aos outros. Veja, ele está escrevendo preocupado com os irmãos, porque existiam irmãos que estavam dando ouvidos. Por isso, muitos deles se desviaram, muitos deles se afastaram da fé. E ele está dizendo assim: seja misericordioso com eles. Verso de número 22 vai dizer assim: tenham compaixão de alguns que estão na dúvida. Aquele pregador, aquele mestre que mais vai deixar dúvida quanto à fé do que certeza. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Irmãos, a minha insistência é com a pessoa. A minha compaixão é com a pessoa que está no pecado, para que ela saia dele. Não é uma atitude de jogar pedra, de terminar, de fuzilar. Jesus não esmagou a cana que já estava quebrada, nem apagou o pavio que já estava fumegando. Não tinha mais fogo, só fumaça. Jesus não apagou ele, mas Jesus não tolerou. Ele detestava até a roupa manchada pela carne. Ou seja, o pecado foi o que levou Jesus até a cruz. Portanto, ele nunca iria aceitar de bom grado o que levou ele até a cruz. Ele está dizendo uma responsabilidade nossa. Está vendo o irmão seu na dúvida? Vai lá, ajuda ele. Está vendo o irmão seu beirando fogo? Vai lá, tira ele de lá. Ora por ele, intercede por ele, clama a Deus por ele, vai buscar ele, vai com compaixão, não vai com pedra na mão, mas tenha cuidado para não sujar a sua roupa. Deteste até a roupa manchada pela carne. Não aceite, não passe a mão em pecado. Pode ser amigo, pode ser filho, pode ser querido, pode ser quem for. Não podemos amar o pecado, precisamos detestar o pecado.
Se eu ver alguém no pecado, irmãos, eu preciso me revoltar contra aquilo, detestando até a roupa manchada pela carne. Essa igreja, Jesus está chamando a se mover em santidade, a se mover em oração. Ele está dizendo: edifique a sua fé orando no Espírito Santo. A igreja precisa orar no poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Enquanto tem pregadores, diz o texto, carnais, mestres carnais, homens que exercem liderança movidos pela carne, que não têm o Espírito, vocês, povo de Deus, orem no poder do Espírito. Vivam uma vida no Espírito, busquem a Deus no Espírito, sejam intensos na vida com Deus, sejam intensos na oração, pratiquem o jejum. Em outras palavras, orem com instância, orem com fervor, orem no poder do Espírito. Edifiquem a fé de vocês. Não é hora, meus irmãos, de brincarmos de ser crente. O texto usa uma figura militar. É hora de batalhar pela fé, porque o inimigo não está brincando, ele está jogando pesado, ele está colocando todo o seu empenho, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por isso ele está com fúria. Mas nós, irmãos, Deus está levantando a igreja dele, para ser essa igreja edificada na fé, solidificada no Evangelho, e que busca Deus no poder do Espírito Santo. Edifiquem a fé de vocês, ajudem outros, salvem outros. E aí ele vai concluindo, irmãos, versos 24 e 25. E ele vai dizendo assim: e ao Deus que é poderoso, aleluia, para evitar que vocês tropecem, e que Deus pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória. Como é que ele continua? Com grande alegria. Pode passar, verso 25. Passa o próximo. A este, vamos ler juntos? A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, e agora e por toda a eternidade. Amém. Esse Deus é poderoso para nos guardar numa época de dificuldades como a nossa, numa época de mensagens enganosas, de falsos evangelhos. A nossa segurança está em Deus. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Se mantenha dentro da esfera do amor de Deus. Não se afaste dela. Não se afaste dela. Edifique sua fé. E saiba que esse Deus pode te manter irrepreensível. Pode te apresentar naquele dia irrepreensível diante dele. Portanto, o texto, reconhecendo isso, ele exalta a Deus. Eu quero mais uma vez, irmãos, reafirmar que a centralidade da nossa vida, que a centralidade do nosso culto precisa estar em Cristo, que a centralidade da mensagem que é pregada não é o homem. O culto não é para a gente se sentir bem, o culto não é para nos afagar, o culto não é para a gente ficar dando notas. Ah, hoje eu gostei, hoje eu não gostei, hoje a minha nota para o louvor é 5, hoje a minha nota para o grupo é 10, mas em compensação a minha nota, irmão, não é jurado. Você não está aqui para ser o jurado da fé, você está aqui para ser edificado na sua fé santíssima, para estar dentro da esfera do amor de Deus, se manter irrepreensível na presença do Senhor. Porque esses homens que buscam massagear as pessoas por um evangelho falso, eles o fazem para o seu alto prazer, seu alto contentamento, sua autopromoção. Tempos difíceis, mas precisamos crer que a nossa segurança está em Deus.
Ele nos guarda, Ele nos sustenta, e Ele vai nos conduzir até o fim, até o final. Ele é poderoso para te manter, te apresentar irrepreensível diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar essa palavra perguntando qual a nossa disposição em lutar pela nossa fé. O qual tem sido o nosso discernimento. Talvez a nossa oração, meus irmãos, seja: Senhor, me dá discernimento. Um dia os profetas se reuniram e Eliseu, ele liberou ali, ó, vocês estão com fome, pode fazer um cozido. E alguém pegou umas ervas venenosas, achando que eram ervas próprias para o consumo, e colocaram no ensopado que eles fizeram. Quando provaram, alguém disse: tem morte na panela, tem morte no alimento. E tem muito alimento liberado sobre o povo de Deus, que tem morte no seu conteúdo, morte na sua essência. Vamos orar. Deus me dá discernimento. Deus me faz enxergar aquilo que os olhos naturais não conseguem. Que mensagem é essa? Precisamos ser crentes peregrinos. Que o pregador está aqui e eu coloco, irmãos, essa palavra, preste atenção, encerrando. Eu estou dizendo para você, meu irmão e minha irmã, seja alguém que estuda, seja alguém que recebe uma palavra de quem quer que seja, mas não vai sair daqui ou de qualquer outro lugar sem fazer uma análise. O que está sendo dito, o que está sendo pregado, é o Evangelho de Jesus, é o que está na Bíblia. Leia na sua casa essa carta, leia e releia quantas vezes forem necessárias, e Deus falará ao seu coração. Amém? Essa é uma necessidade para nós, igreja de Jesus, nos edificarmos na fé, temos uma vida sólida nas Escrituras, sólida na oração e sólida no testemunho. Nós não queremos transformar a graça que nos libertou em libertinagem. Queremos viver em santidade para a glória de Deus. Pastor, está pregando uma mensagem legalista de perfeccionismo? Não, irmãos, mas uma mensagem de autenticidade da nossa fé. Essa é uma pessoa que reconhece: pastor, eu estou cheio de áreas da minha vida que precisam ser tocadas pela misericórdia de Deus. Expõe isso. Vamos pedir ajuda. Vamos pedir a misericórdia de Deus. Todos nós aqui estamos lutando com um único propósito. Eu quero estar lá diante do Senhor naquele dia. O encontro do noivo com a noiva será tão lindo, e eu quero estar lá naquele dia. Eu entendo que esse é o propósito de todos nós, irmãos, e ninguém chegou lá antecipadamente. Todos nós estamos aqui lutando com o mesmo objetivo. Então vamos lutar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Fecha seus olhos, por favor. Eu queria orar com você. Eu queria pedir a Deus: Senhor, dá-nos discernimento. Dá-nos discernimento. Faz entender, ouvir com filtro, tanto na minha mente quanto no meu coração. Não é ser crítico, irmãos, sem base, sem fundamento. Tem gente que é crítico só porque gosta de criticar. Não, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Os diáconos podem ficar aqui na frente já, com as bandejas. Mas é ter de fato
um discernimento espiritual e dizer: Deus, está batendo, não está entrando. Por quê? E é o Senhor dizendo: eu estou te poupando, meu filho, estou te livrando do engano. Se você aceita esse engano, você se afasta de mim. Se você aceita essa condição que é ensinada, e nós estamos vivendo, irmãos, uma nova onda que foi real na época de Judas e continua sendo real hoje, porque a onda vai e volta. Hoje nós temos ouvido falar da hipergraça. É uma mensagem que tem sido pregada em muitas igrejas. É aquele cara que diz: eu posso viver o que eu quiser, Deus é bom, eu vou para o céu, fui selado. Está dizendo: lembra de Israel? Jesus libertou eles de lá. Lembra dos anjos? Eles estavam lá em cima e Deus tirou eles de lá. Não é para brincar não, gente. Temos por pai a Abraão, fui batizado, participo da ceia. Isso não quer dizer absolutamente nada. Nada. Deus abra os nossos olhos, que Deus firme a nossa fé, que estejamos dispostos a batalhar primeiramente na nossa vida, mas também ajudando outros. Vamos glorificar a Deus pela sua imensa graça, seu imenso poder em nos preservar na sua misericórdia e no seu amor. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não quer que nenhum de nós sejamos iludidos e enganados por essas mensagens que têm sido tão pregadas, tão difundidas, de que Deus quer apenas o seu coração, de que Deus não se importa com o que você faz, com o que você pratica, mas apenas com o seu coração. É aquela denúncia profética de que este povo me honra apenas com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Continua sendo uma denúncia contra a igreja de hoje, que tem belas canções para te apresentar, um culto muito performático, tão sincronizado, tão agradável, mas o Senhor está tão longe. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas colocar a minha vida e essa igreja diante do Senhor e pedir: tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, nos ajude, nos ajude. Queremos estar guardados no amor de Deus, queremos estar dentro da esfera do amor de Deus, não nos afastarmos dela. Queremos ver a nossa fé crescer, a fé do nosso irmão crescer, ser uma comunidade, uma igreja que busca a tua presença com intensidade, orando no Espírito, no poder do Espírito Santo, para a glória do teu nome e somente do teu nome. Amém. Quero fazer uma pergunta. Acho necessário perguntar antes de nós cearmos. Eu preciso e pediria que você, ainda com seus olhos fechados, respondesse a essa pergunta: você já entregou sua vida para Jesus? Você que está aqui hoje, você já entregou sua vida para Cristo? Deixa eu dizer uma coisa: essa realidade da morte de Jesus foi justamente para tirar a gente do cativeiro do pecado, de uma vida vazia, sem propósito, sem sentido, voltada para nós mesmos. Jesus veio para te libertar. Quando alguém é liberto, ele começa a olhar para os outros.
com amor, com graça, e não apenas para si mesmo. Ele começa a se relacionar melhor com Deus. Mas tudo isso tem um ponto de partida. Primeira pergunta que eu te faço: quem aqui não aceitou Jesus até hoje e gostaria de fazer isso nessa noite? A segunda pergunta é: quem está longe da esfera desse amor de Deus e quer voltar? Um dia você esteve, mas hoje você está distante, desviado, desviada. Você quer voltar para a presença de Deus? São duas perguntas que eu gostaria de fazer. E se alguém que se sente assim, longe do amor de Deus, quer voltar para a presença dele, eu peço que você faça um sinal com sua mão aí onde você está sentado. Se você é essa pessoa: pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Tem alguém nessa noite? Faz um sinalzinho com sua mão. Está todo mundo orando, ninguém está olhando para você, só eu para poder identificar se você levanta a mão ou não. Mas no contrário, está todo mundo orando. Então não se sinta constrangido, envergonhado. Todo mundo vai olhar para mim. Não, não vai. Tem alguém aqui nessa noite que precisa aceitar Jesus hoje? Se você é essa pessoa, levante a sua mão, faz o sinal que você está. Ou se você está longe e quer voltar. Tem alguém aqui hoje que quer fazer essa oração? Faz um sinal com sua mão. Se tiver, levante a sua mão onde você está. Aleluia. Bendito é o teu nome. A outra pergunta e última é se você está aqui e ainda não é batizado. Batizado. Isso é uma responsabilidade. Às vezes a pessoa está há anos na igreja e não quer batizar. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Se você é essa pessoa, nos procure no final do culto. Eu quero pegar o seu nome, que a gente já vai começar em breve uma classe preparatória para o batismo. Você precisa fazer parte dela. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos nesse momento consagrar os elementos. Antes de você orar, olha para quem está do seu lado e diz assim: meu irmão, vamos ficar firme na presença dele. Diz assim: tem uma recompensa grande para nós. É mais do que ouro, é mais do que prata. Se trata de alguém, se trata de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o nosso galardão, Ele é a nossa recompensa, Ele é o tesouro escondido no campo, Ele é a pérola de grande valor, e nós deixamos tudo porque encontramos a Ele. Essa é a nossa maior recompensa. Pai, eu quero consagrar os elementos da ceia, o pão e o vinho, o pão e o cálice. Consagramos ao Senhor como de fato agora o receberemos, como corpo e como sangue de Jesus. Nessa hora, Senhor, fazemos uma oração pedindo que o Senhor nos perdoe, nos purifique, limpe o nosso coração de toda mancha, de toda nódoa. Tem misericórdia de nós. Queremos nessa noite, com essa ceia que vamos participar, reafirmar a aliança que o Senhor fez conosco e que nós fizemos com o Senhor, até que Ele venha, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar, e enquanto cantamos, você vai aí no seu lugar, os diáconos vão começar a distribuição. Não precisa ficar apavorado em passar o elemento da ceia para o seu irmão, o diácono vai até ele. Então não pega 3, 4 e aí vai derramar. Não, espera, o diácono vai passar por cada um dos irmãos, amém? Os diáconos podem começar a distribuição da ceia, em nome de Jesus. Vamos louvar a Jesus. Teu sangue leva-me além
ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue
paz. Todos estão com os dois elementos. Lá embaixo tem alguém, gente? Pegue o pão. Irmãos, Jesus diz assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. O pão fala de sustento. O pão fala de algo que dá forças, vigor, vida. Se alimentar de Jesus não é uma opção, é uma obrigação. Não tem como nos mantermos firmes sem nos alimentarmos do pão da vida. E esse símbolo que temos em mãos fala disso. Fala da presença de Jesus, que precisa ser o nosso alimento. Nosso alimento diário. Jesus ensinou então a orar o pão nosso de cada dia. Não é o pão de vez em quando. É o pão de todos os dias. Precisamos dele todos os dias. Precisamos nos alimentar da sua presença todos os dias. Está vazio? Sente aquele sentimento de vazio interior? O que é que está faltando? Se alimentar. Se alimenta. Jesus quer ser isso para nós. A fonte da nossa força. A fonte do nosso vigor espiritual. É só por Ele que conseguimos estar firmes. Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Este é o meu corpo, que é entregue por vós. Meus irmãos, em memória de nosso Senhor Jesus, como igreja do Senhor que aguarda a sua vinda, comamos o pão, símbolo do corpo de Jesus. Lembrando da nossa responsabilidade, a gente canta uma música: somos corpo. A Bíblia diz que somos corpo. O pão fala disso. Embora sendo muitos, formamos um só corpo, um só pão. Por isso que ceamos juntos. Por isso que partilhamos o pão juntos. Jesus não parte o pão consigo mesmo ou com um dos seus discípulos, mas com os 12. Isso fala de aliança, não somente com Deus, mas aliança entre nós também. Portanto, vamos preservar a unidade. Nunca vamos nos atacar, irmãos. Nunca vamos nos degladiar. A gente já tem um inimigo, que não é essa pessoa que está do nosso lado. Amém? Se você quiser, antes da gente partilhar o cálice, se você quiser, troque com alguém. Se você não tiver bebido, se você já bebeu, não troque não. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, dizendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo com
eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu acho duas coisas que eu queria fazer uma ressalva nessa música. Pra gente não bancar uma de incoerente, somos corpo. O que é que o resto da música diz? Totalmente ligados, unidos, vivendo um amor, uma família, vencendo a falsidade. Acho que fica mais coerente, né? Quando a gente diz assim, sem qualquer falsidade, e às vezes que a gente falou do irmão. E às vezes que a gente estava em casa e soltou um comentáriozinho sobre alguém. Mas a gente está disposto a quê? Vencer a falsidade. Vencer toda e qualquer situação que nos distancie. Amém? Amém ou não, gente? E a segunda ressalva que eu quero fazer, você percebeu que essa música não é para Deus que você está cantando? Você está cantando para alguém. Por que a gente fica assim? Uma família. Então a gente tem que olhar para quem está do lado. Vamos lá? Uma família vencendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, vamos seguir o compromisso. Viver o amor de Cristo. Caminhar na verdade. De vencer a falsidade. E de expressar a glória do Senhor. Amém. Em memória do Senhor, tomemos o cálice. Aleluia. E assim bem ajustado, Dê um abraço para as três pessoas. totalmente ligados, unidos, Vivendo em amor, uma família, vencendo a falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, irmãos? Amém ou não? Olha para quem está do seu lado e assim, isso é precioso para mim. Mas se você pagar um hambúrguer, vamos orar? Cadê os nossos visitantes? Está aqui. Eu queria convidar a Paula e a Elisa, por favor. Paula e Elisa, acompanhe o Jefferson e a Carla e a Ana Márcia. Eles prepararam um lanche maravilhoso para vocês. Quem está junto com a Paula e a Elisa pode também acompanhá-las. Vamos aplaudir a elas em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.
Aleluia. Vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, orar a Deus para que nos dê uma semana de paz, de livramentos, amém? De portas abertas, de vitória, em nome de Jesus. Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, por esse tempo maravilhoso de culto. Não é para a gente, é para o Senhor. E a nossa real motivação é saber que o Senhor recebe. E o nosso desejo é que tenha subido ao Senhor como incenso agradável, que o Senhor tenha se alegrado, que a tua bondade nos abençoe durante essa semana que se inicia. Senhor, nos livre do mal, Senhor, nos livre dos tropeços, guarde-nos das ciladas de Satanás, protege-nos como tuas ovelhas que somos, dá-nos o alimento da tua presença, dá-nos a provisão de cada dia, é o que eu te peço, meu Deus, e agradeço, em nome de Jesus. Meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida.